Pronto. Bom, estamos aqui para mais um encontro virtual dos grupos Sagrado Loureiro e Ero Prefari. O tema de hoje é sobre Deus patronos, mas principalmente sobre a possível relação íntima e direta com os deuses, só que amparado em, em casos históricos. E antes de começarmos propriamente ditos, a gente vai fazer algo que era costume entre eles, de quando começava uma assembleia, de fazer uma prece aos deuses. Então, eu vou tentar compartilhar o hino a Estia. Aqui. Tá. Opa. Isso. Então, essa aqui é a minha velhinha que eu acendo antes de ir pro trabalho. Aí eu faço uma pequena... Tô tentando que se transforme num hábito, né? Que se transforme, que eu possa fazer uma pequena prece de trabalho, me concentrar e sobre os auspícios de Estia. E aí depois, com respeito, né? Acho que Deus já sabe por que a gente apaga antes de sair. Então, Estia, que habitas a tua morada no topo do mundo, deram-te os deuses eternos e os homens que vagam na terra, honras das mais elevadas, bem como um assento perene. Bela e honrada é a tua porção. Onde tu não te encontras, não há banquete para os homens mortais, pois alguém sempre liba a Estia, primeiro e por fim, com um vinho de mélia e doçura. Já quanto a ti, Argicida, rebento de Zeus e de Maia, núncio dos deuses, do cetro dourado, doador de benesses, sê favorável e ajuda-nos com a querida e augusta. Vinde habitar esta casa bonita com mente amistosa. Juntos, pois, vós conheceis as ações elevadas dos homens sobre essa terra, a quem vós ajudais com saber e vigor. Salve nascida de Crono, e tu, Hermes, do cetro dourado. Ora de vós, eu irei me lembrar de outra canção. Então, que os deuses abençoem este encontro, que haja compartilhamento de saber e que eles nos guiem. Então, primeiramente, alguns lembretes de como funciona a dinâmica da religião grega. Primeiro, que é um sistema politeísta e que leva a sério seu politeísmo. Politeísmo hardcore, digamos assim. Tem muitos deuses e honra muitos deuses. E o que guiava o antigo Heleno no culto dos deuses? A Eusévia, ou tentar um grego bem certinho, Eusévia, uma coisa assim. Mas a brasileirada é Eusébia, que é uma das traduções possíveis é piedade, que é honrar os deuses de forma apropriada. Honrar os deuses, seguir as leis da cidade, as leis justas, seguir a ética helênica, respeitar a família, os pais, enfim, os valores da comunidade. E dentro disso está o culto aos deuses. Outra, outro pilar que guiava os antigos helenos no seu culto, nas suas crenças, nas suas práticas principalmente, é kata ta patria, que significa de acordo com a tradição, de acordo com as tradições ancestrais. Então, o grego nascia em determinada polis, né, ou vilarejo, enfim, e ele seguia os deuses daquela comunidade. Então, ele já tinha, já de nascença, alguns deuses guardiões, por excelência, né, só que da comunidade. E honrava esses deuses seguindo as tradições deixadas pelos ancestrais. Se tinha algum tabu em relação a determinado deus, ele seguia que ele evitava, né, na verdade, tomava cuidado com esse tabu. Ou se determinadas oferendas eram
tinham oferendas específicas para esses deuses ali, assim ele fazia. O que acontecia na polis desse Heleno, que acontecia no vilarejo dele também, porque tem as tradições da polis como um todo e tem as tradições daquele ponto em específico, né, o Demos. Então ele lida com várias camadas de tradição. Então o que acontecia ali naquela polis não era da conta da polis vizinha. O que acontecia em Atenas ficava em Atenas, religiosamente falando, o que acontecia em Corinto ficava em Corinto. Então os sistemas não se chocavam. O número de deuses era praticamente o mesmo, são os deuses mais populares que a gente conhece. O que mudava mais eram os epítetos. Né? Podia variar determinado, eles, por exemplo, em algum lugar que não fosse área litorânea, poderia prevalecer culto a Poseidon Hippios, que é o deus dos cavalos, Poseidon enquanto deus dos cavalos. Enquanto em outra região que não trabalhasse com essa, enfim, com cavalaria e tal, já não teria esse culto a Poseidon. Então é muito local, né, a religião grega. E é isso, via de regra, o Heleno já nascia com seus deuses principais já estabelecidos na comunidade onde ele atuava, né, onde ele morava. Então ele já tinha tradições para seguir. E os deuses guardiões dele, enquanto indivíduo, também seriam aqueles da cidade que ele atuava, morava. Depois nós temos um conceito de deisedaimonia, ou dizidemonia, que uma tradução aproximada seria superstição, ou medo exagerado dos deuses, que é o que a gente vê muito, bom, naquela época também, mas hoje também prevalece um medo muito, um tanto irracional dos deuses, por causa da fama mitológica, né, das narrativas mitológicas. Às vezes a pessoa tem mais medo do que uma boa amizade, um amor, digamos assim, pelos deuses. Acaba sendo tomada por esse terror aí, com medo de falhar, com medo de errar. Enfim, leva as narrativas mitológicas muito ao pé da letra e acaba desenvolvendo mais uma relação de medo, em vez de respeito. Assim, um elemento de temor, né, um temor enquanto um grande respeito para algo que é misterioso para nós. Nós não, como já falei algumas vezes nos grupos, nós não temos uma única linha de raciocínio sobre os deuses. Então, de qualquer forma, permanece um certo mistério sobre o que eles são, sobre a natureza deles. E eu, pessoalmente, na minha crença, também mantenho, apesar de sempre estar indicando, né, pensadores sobre os deuses, para as pessoas não ficarem só naquela visão literal de Homero, eu mantenho essa visão de que misteriosa dos deuses. Mantenho aberto possibilidades, né? Não, eu faço o que as máximas délficas já recomendam, né, de evitar exageros. E como que se inseria, então, a piedade particular? Geralmente, nos estudos acadêmicos, pelo menos os mais antigos, se falava que a religião grega é uma religião pública, como se as pessoas não tivessem uma vida dentro de suas casas, uma vida particular. Claro que o que chegou até nós são principalmente registros de prática pública, né, prática coletiva. Mas há sim uma relação íntima com os deuses. Só que as pessoas não tanto registravam. Nós temos até algumas coisas na antologia poética, que o Edu compartilhou com a gente no grupo, e está lá no Drive, no nosso Drive, que fala de muitos poemas, dedicatórias particulares. Atualmente, uma das principais questões referentes a essa relação íntima não é tanto a relação íntima em si, porque a religião grega, em essência,
nós temos uma relação direta com os deuses, independente da crença de cada um, de como isso acontece, de como acredita nos deuses, a não ser que seja um epicurista, um abelhão aqui espiando. Deve ser um sinal, né? Apesar de... é certo, né, pelo menos a religião popular, em alguns ramos filosóficos, puxando lá para o platonismo, neoplatonismo, que nós temos, de alguma forma, uma relação direta com os deuses. Nossos antigos sacerdotes, eles eram mais funcionários de determinado templo do que guias espirituais, como acontece hoje, né, na Igreja Católica. O que foi? Ah, grudou em mim. Nossa. A abelhão grudou em mim. Ah, não é abelha, é um besouro. Enfim, Aí você vai ter que reclamar com o Deus dos besouros. um convidado especial. Me enganou ainda. Perdi o fio da meada aqui. Que nós, tradicionalmente, existe sim uma relação direta com os deuses, só que elas processam um pouco diferente de acordo com o que as pessoas acreditavam, né? Na religião popular, isso era um fato consumado. Existia algum relato ou outro de epifania, mas principalmente entre uma visita dos deuses através de sonhos. Isso era bem popular. E hoje em dia o problema que se apresenta na devoção atual é a questão de patronato. Talvez o problema seja mais este termo que a gente acabou adotando, usando, porque o helenismo, enquanto um movimento religioso de retorno, né, é relativamente recente para o grande público. Tá? Não vou entrar na questão se na Grécia teve uma tradição interrupta e só ficou a público mais dos anos 90 em diante. Não vou entrar nessa questão. Mas o fato é que muita gente de vertentes neopagãs, Wicca especialmente, e outras sendas de bruxaria, eles desenvolveram suas próprias noções dos deuses, desenvolveram práticas que não são helênicas com os deuses. Até hoje isso acontece. E muita gente que acaba conhecendo o paganismo chega por essas vertentes e traz com elas, né, essa bagagem. E aí tentam encaixar no helenismo. Uma delas, que eu não sei exatamente quando foi desenvolvida e nem onde, basicamente sei que é alguma versão de bruxaria que montou, que é um sistema de descobrir Deus Pai e Deus a Mãe. Isso não tem, este sistema de Deus Pai e Deus a Mãe não tem no helenismo. Nós não fazemos ritual para descobrir Deus Pai e Deus a Mãe. Na religião romana, eles usam termos de chamar pai, pater e mater, né, para os deuses, mas ainda assim é para todos os deuses, querendo ressaltar o caráter de autoridade desses deuses sobre eles, mas era para todos. Então, o romano provavelmente, não sou perito na religião romana, mas até onde eu entendi, eles tratavam todos os deuses com essa nomenclatura, né? De pater, mater Venus, pater Liber, enfim, pater Júpiter, mas para todos. O que não é a questão, não é o ponto dessa visão de Deus Pai e Deus a Mãe que vem de alguma senda da bruxaria. Antes disso, ou nesse ínterim, nós tínhamos conversas sobre usar o termo patrono para poder tentar nomear essa relação íntima com a divindade. A questão do patronato do helenismo não tem um consenso sobre o assunto. Eu andei repesquisando em sites diferentes e são visões muito diferentes. Começa com, às vezes a estrutura até dos artigos começa com a possibilidade do patronato,
Aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, até no final a recomendação geral de não se preocupar com a possibilidade do patronato. Por quê? No final das contas, na prática politeísta helênica, via de regra, a gente interage com vários deuses ao mesmo tempo. Nós temos nossas preferências, temos nossos deuses mais chegados, temos aqueles que a gente considera que nos trouxeram para o helenismo, temos, mas é depois. Quando a gente faz essa imersão no helenismo, nós invariavelmente vamos nos relacionar com vários deuses. Só no culto doméstico, que são os deuses da casa, já são vários. Tem Hestia, tem Zeus em suas variadas formas, como Dios Quitísio, aqui atrás de mim. Tinha Zeus dos muros, tinha uma versão de Apolo Gueus, que é enquanto guardião das ruas. Temos Hermes e Hécate como deuses das passagens. Hécate deusa contra as forças mágicas também. E isso num contexto doméstico. Em Esparta também tinha os Dioscuros como deuses domésticos. Que mais? O Agathos Daimon, enquanto um deus doméstico, né, um espírito doméstico. Não confundir ele com o outro, com aqueles daimones benéficos que Platão colocou como guardião de indivíduos, né? Esse Agathos Daimon, ele é da relação à família, à propriedade, né, em forma de serpente. Então, só nesse culto doméstico básico, nós já temos várias divindades. E depois tem o do panteão, mais conhecido, que são os mais acabaram se tornando os mais populares, que são Zeus e Hera, Poseidon e Deméter, Apolo e Ártemis, Hefestos, Dioniso, e por aí vai. Esses são os deuses que se tornaram mais populares, tanto na própria Hélade, e atualmente são o que nós buscamos honrar. E, claro, as divindades locais daquela comunidade. Se tem um rio, por exemplo, se você morava num lugar que tinha um rio por perto, ele era provavelmente homenageado como um deus. E ritos de passagem provavelmente eram feitos através dos auspícios daquele deus. Depois nós temos também o mundo dos daimones, espíritos menores, seres divinos menores, que são as ninfas, principalmente as ninfas, eram super populares no meio campesino. O próprio Pan. Enfim, a particularidade do local oferecia mais deuses ainda para poder ser honrados. E assim a paisagem religiosa ia sendo moldada e a devoção das pessoas também. E dentro de tudo isso, nós temos aqueles que não são mais particulares. Atualmente, voltando agora para a atualidade, nós temos aqueles que a gente considera que nos deram aquele brilho, aquele amor à primeira vista. Aí algumas pessoas ficam, será que é um patrono? Mas, gente, às vezes não bate um eros, né, uma atração, às vezes com celebridade, tu vai dizer que ela é uma deusa patrona tua? Não, né? Às vezes a questão é muito psicológica, porque ela se reconhece naquela pessoa, ou quer, acaba tendo uma grande admiração e quer ser, né? Atualmente tem gente que chama de mames e papis de celebridades, aí depois passam isso para devoção para religião. Mas enfim, às vezes pode ser muita questão psicológica aqui, né, que chega que nos conecta com esse Deus, e a partir dali a gente começa o nosso culto. Pode ser um dos indícios, um dos fatores iniciais, né, como referência. Esse Deus aqui vai ser meu Deus de referência por enquanto e tal. E e aí entra outro conceito grego, que é da charis, né, no grego reconstruído, ou charis, que para nós seria algo como reciprocidade, uma relação recíproca que se mantém através do culto
né, através da grande variedade de sacrifícios, de oferendas, e aí vai se alimentando, né, como se fosse uma fogueira, como se essa relação com os deuses fosse uma fogueira, né, uma fogueira espiritual, digamos assim. E aí tu vai alimentando com as oferendas. E nisso tu vai ficando mais perto dessa divindade e quem sabe vice-versa, por que não? Né? Não, a ideia aqui não é excluir que o divino não possa pessoalmente, entre muitas aspas, ter este movimento dele para nós e não só nós para eles. Isso é interessante deixar em aberto. Mas uma questão que a gente pode problematizar é que lá na antiguidade essas pessoas, esses helenos, já estavam inseridos dessa tradição desde seus ancestrais. Então seria mais comum esses deuses daquelas comunidades, daquela comunidade, ter algum ser humano ali favorito, uma família favorita, né? Vamos supor, do que agora uma pessoa que nunca teve nada com os deuses se dizer escolhida pelas divindades. Esse é o meu maior ranço em relação ao patronato. Porque muita gente vem com a concepção de patrono de que obrigatoriamente, ou né, algo desse tipo, aquela divindade veio e escolheu o fulano, por motivos misteriosos, para ser o seu preferido, como se fosse Yahvé e seu povo selecionado lá, né? O mundo messiânico do cristianismo. E não só eu levanto essa questão, essa comparação. Tem aquele autor do site helenismos.org, que é um tanto radical, sim, nos seus artigos e tal. A gente percebe assim, uma rixa para pessoas que não são helênicas de fato. Mas ele traz algumas coisas que a gente pode problematizar e retrabalhar para chegar o mais perto possível do que o helenismo se propõe. Então, por exemplo, é muito citada a relação de Atena com Odisseu. Atena e Odisseu é um dos mais famosos. Porém, Odisseu era um rei, né? Começando por aí, ele era um rei. Ele era responsável por um povo que estava passando por os perrengues ali, e ele tinha grandes qualidades também, que podia chamar a atenção dos deuses, e ele também era muito devoto dos deuses, como qualquer outro heleno da época. Tanto que existe pelo menos Homero mostra um costume de sempre lembrar aquilo que tu já ofereceu para os deuses, né, os sacrifícios que você já ofereceu, para eles poderem fazer essa reciprocidade no momento que está precisando ali. Então, é uma troca. Não é uma coisa, puff, do nada. Deus me ama. A deusa me ama. Ah, por quê? Não sei, eu sou bonito. Eu tenho um arco e flecha, eu corro rápido. Enfim. Então, ali, nessa questão de Atena e Odisseu, pelo menos, existe um background muito profundo. Ou quando, lá em Homero também, nós temos, quando Zeus tem preferência por alguém, um rei, geralmente é um rei, não exclusivamente, mas já na tradição já se diz que os reis vêm de Zeus. Aí, essa espécie de patronato é mais comum, patronato de classe, né? Ou que os músicos e oráculos vêm de Apolo, Cal- e assim Calcante, por por diante. exemplo, né? É dito que a família toda era favorecida por Apolo, por exemplo. Isso. E eram todos videntes, era um nome de família no caso dele. São longas tradições e tem todo um trabalho aí, uma relação que está sendo alimentada e que vai se estender para os seus descendentes. Assim como hoje nós aqui, independente se vão casar e ter filho ou se vão adotar, os descendentes que vocês porventura tiverem, a ideia é que a proteção dos deuses, eles sendo imersos nessa cultura helênica, por favor, não deixem o par de vocês cristianizar suas crianças. A ideia é que esse culto doméstico seja continuado pelas nossos descendentes e eles já tenham também de antemão
essa proteção e essa orientação que nós estamos cultivando com os deuses, resultado desse cultivo, né, com os deuses. Então tem isso, esse conceito da caris, que é muito forte na religião grega, da reciprocidade. Mesmo que essa reciprocidade também não pode ser levada tão ao pé da letra, porque não é algo que obrigue os deuses a agirem em prol, né, em prol de nós, da gente. Não é como acontece na religião romana, que é uma coisa meio, literalmente um contrato, se eu não me engano se chama Pax Deorum, em que é literalmente um contrato que os deuses são obrigados a retribuir, né? Na religião grega isso já é difícil ter essa visão, porque ainda prevalece que os deuses são imprevisíveis, então eles não se encaixam nesse modelo da Pax Deorum lá dos romanos. Também tem isso, que algumas pessoas às vezes confundem. Porque confundem os deuses romanos com os deuses gregos e as duas tradições também. Né? Próximo ponto. Deixa eu ver. 5 minutos para a gente poder. A Gabriel tinha levantado a mão, a gente faz esses 5 minutos para poder falar sobre o que foi falado agora. Gabriel, tu queria falar, tu pode falar enquanto eu vou me organizando aqui. Eu levantei a mão sem querer, desculpa. Ah! Então tá. Alguém quer aproveitar este intervalinho para poder puxar algum das partes que eu falei? Eu acho que tem uma coisa interessante também sobre a literatura homérica, que, como tu foi falando, sabe, Demetrius? E que esses mortais, né, mesmo no período clássico, já era considerado que esse contato íntimo com os imortais nos tempos onde os deuses estavam juntos e tinham a Era dos Heróis, não era chamado? Como as coisas da narrativa homérica eram pensadas em terem acontecido em um tempo anterior ao período clássico, não é? Salvo engano, assim, é como a gente fala o termo in illo tempore, né? Naquele tempo. Então, mesmo para os mortais do período clássico, aquilo já era antigo, tecnicamente. Né? Então, Sim. os ancestrais heróicos da humanidade. E veja que mesmo Odisseu não é um mortal comum. O avô dele era Autólico. Autólico é filho de Hermes, por Sim, tinha exemplo, sabe? ascendência divina já também. Tem assim, pois é, tem o sangue divino envolvido. Ou, sei lá, Medeia, né, que tem a descendência toda de Hélio. Essas figuras que são favoritadas por divindades. Tem também as que não tinham linhagem divina, como Calcante, né, e outros heróis diferentes, como Patroclo e Ajax. Mas mesmo assim, né, eles ainda estão nesse espaço de suspensão que se chama o tempo dos heróis, né, a era dos heróis. Então, é um negócio para a gente estar vendo mesmo. Que, Bem embora lembrado. possa ter esse espaço de ligação com as divindades e sendo uma ligação íntima, né, movida por esse desejo para com o divino, esse termo de pai e mãe é um negócio que vem desta esfera que você citou já, né, Demetrius? Todo esse contexto, essa Sim. bagagem neopagã com quem a gente se aproxima, com quem a gente vem. É meio inevitável no nosso contexto, não é algo ruim, não, é só parte da natureza do que vem. Aí a gente chega e fala, olha, no eleísmo não é bem assim, e pronto. E os artigos que eu vou comentar, eles são, a maioria deles são do Alexandre Oliveira, do lado dos helenos, e tem alguns artigos gringos também. Uma vez eu vi um amigo no Instagram dizendo que eu tinha compartilhado uma foto de Atena, acho que era alguma festividade,
Aí ele comentou, a deusa que fez o meu corpo e a minha alma. Eu fiquei boiando total. E eu não tinha lido o artigo lá no Helenos, onde cita Platão, né? Platão, falando suas coisas estranhas. Aí tem a citação aqui, que ele... Aqui. O demiurgo dividiu a mistura completa em almas, em igual número às estrelas, e designou a cada alma uma estrela. E quando ele a semeou, ele designou aos deuses mais jovens a modelagem de seus corpos mortais. Pois eis aí o que se tornou provavelmente agora uma... Aliás, Platão, muita gente se dirige a Platão para poder fundamentar alguma coisa de patronato hoje. Tipo esse de que a deusa modelou o corpo e a alma da pessoa. Bom, aí a gente está falando de um sistema muito específico dentro do platonismo. Não vou entrar no mérito, no quesito de desqualificar ou não esse sistema. O helenismo não é uma religião dogmática, então por isso ela permitiu o próprio nascimento da filosofia. E né, os filósofos, como primeiros cientistas também, eles tiveram muitos intuitos de como funcionaria o cosmos, inclusive alguns se aventuraram de tentar explicar o nosso relacionamento com o divino. E Platão foi um dos que mais se debruçaram nesse aspecto, né, e mais do que outros. Então, Platão oferece uma literatura bem rica sobre o mundo divino e tal. E depois os neoplatônicos também, tanto que eles acabaram sendo, pelo que eu entendi, o último baluarte do helenismo, né, na época cristã. Então, o neoplatonismo desenvolveu algumas outras coisas além de Platão. Em Platão também nós temos algum peso de astrologia, astronomia, tem os deuses estelares. Então, Platão é um outro mundo. Acaba sendo um mundo dentro de outro mundo, né, já próprio da própria religião grega. Assim como a polis era um sistema em si, religioso, outra polis também era, só que... Então, aqui nós temos Platão é um dos mais citados, não só aqui, mas em outros lugares também. Só que todas as tentativas aí dentro já do helenismo, tentativas de estabelecer como encontrar o patrono. Nós não temos um sistema para nos basear, porque eles não faziam isso. Eles não ficavam procurando seu Deus. Quem é meu Deus principal? Gente, eu moro no lugar, deuses principais são esses, portanto, são esses meus deuses principais. Claro que o nosso contexto não permite pensar da mesma forma, né? Contexto histórico, local e tal. Então, muito que todas as dicas para se encontrar um Deus principal, um Deus que possa estar te auxiliando ali, são muito intuitivas. Não são baseadas num sistema firme que um dia alguém lá da antiguidade ofereceu. Aí tem um relato que é lá do mundo tardio, e lá especificamente do nicho neoplatônico, que é quando citam um ritual no templo da deusa Ísis, lá já é da época romana, cadê? Plotino e o sacerdote egípcio, que é um dos, também são citados, de que ele tinha um deus guardião. Mas aí a citação completa é assim. De acordo com a vida de Plotino, escrita por Porfírio, um líder neoplatônico, Plotino tinha dons especiais desde o seu nascimento. Especiais significando ocultos ou psíquicos. Certa vez, um sacerdote egípcio, provavelmente um teurgista, porque aí já tem a teurgia no meio neoplatônico, foi a Roma e queria dar a Plotino uma demonstração de sua ciência. A conjuração ocorreu no templo da deusa egípcia Ísis, pois aquele era, segundo o sacerdote, o único lugar puro em toda Roma. Isso nós estamos falando em quase 300 depois da era cristã. Mas quando o espírito foi chamado para se revelar, apareceu um Deus que não pertencia àquela categoria de espíritos menores que se esperava que um ser humano comum, né, um ser humano qualquer, até aqui nós temos uma noção de se tu é uma pessoa qualquer, por que tu acha que tu vai ter um Deus na tua escolta? No mínimo um daimon,
né? Um daimon da redondeza, sei lá, enfim, não um deus. E neste caso, não. E aí foi o que aconteceu. Quando fizeram um ritual ali, para descobrir o deus, a divindade guardiã do Plotino, o egípcio grita: abençoado sejas tu, que em vez de um espírito inferior, tens um deus como guardião. Infelizmente, não houve oportunidade de fazer nenhuma pergunta à aparição, ou sequer olhar para ela por mais tempo, pois o amigo que partilhara da experiência estrangulou as galinhas que tinha de proteger, porque ficou com ciúmes ou com medo de alguma coisa. Então, tinha ali alguma coisa em relação à ritualística ali com galinhas e sacrifício para poder descobrir esse tal, fazer esse deus aparecer, essa divindade. Então, como Plotino tinha um ser divino superior como guardião, acrescenta Porfírio, concentrou por algum tempo o olho divino nesse ser. Essa experiência de Plotino, dizem, incentivou ele a escrever uma monografia, que é sobre o espírito que nos reservou para si, e que se encontra nas Eneadas. Mas nas Eneadas, esse episódio não há menção para esse episódio. Eu até tenho ali, ele tem um longo caminho, um longo capítulo sobre o daimon pessoal, e que também não é algo muito simples, não. É algo muito, muito louco. O que o sacerdote concedeu a Plotino foi uma visão, autópsia, do espírito guardião dele mesmo, Gênios, seu daimon pessoal. O sacerdote, que esperava um gênio comum, ficou surpreso quando surgiu uma divindade de ordem superior. Um teurgista certamente seria capaz de perceber essas diferenças. Também aprendemos que era preciso um assistente para segurar algumas galinhas. A isso acrescente um toque de folclore simples aos ritos teúrgicos da ordem superior. As galinhas deviam ser estranguladas imediatamente, se o espírito que aparecer fosse deslumbrante. Esse sacrifício provavelmente foi concebido como uma oferenda de paz instantânea, após o que o espírito partiria sem fazer mal a nenhum dos participantes. Nesse caso, o assistente entra em pânico e o espírito vai embora antes do tempo. Mas o sacerdote egípcio e, claro, Plotino, pelo menos conseguiram vê-lo. Então, aqui é um dos poucos relatos de algum ritual para descobrir um deus patrono. Não, seu daimon pessoal, enfim. E aqui já é muito do mundo neoplatônico. E já um ramo ainda do neoplatonismo que que é influenciado por práticas mágicas, oráculos cadeus, etc. Que aí deu origem à teurgia. Então aqui também é um mundo muito específico. Não quer dizer que todo mundo da época começou a ser neoplatônico. E, enfim, que o neoplatonismo virou a referência de religião para todo mundo lá. Foi mais um nicho. Depois nós temos a história de Sosípatra, que também é do meio neoplatônico. Ela foi uma grande professora de filosofia e uma paranormal. Aqui dizendo o termo que o escritor deste livro aqui, que é bem bom, Bruxaria Imagina na Europa, Grécia Antiga e Roma. Tem muitas Daniel passagens Ogden. interessantes. Isso. Tem dedo dele aqui. Aí tem aqui, Sosípatra, uma mulher divina. Ela foi uma grande professora de filosofia e uma paranormal, como diríamos hoje. A história dos primeiros anos de sua juventude parece um conto de fadas. Isso aqui no quarto século, já depois da era cristã. Já na era cristã, aliás. Um dia, dois velhos chegam à propriedade do seu pai e, sob determinadas condições, oferecem-se para educar a garotinha, que é iluminada pela beleza e por boas maneiras. O pai não tem muita escolha, e os velhos, se eles eram de fato deuses menores ou daimones maiores, não ficou claro. Levaram a menina embora, e a trouxeram de volta 5 anos depois, plenamente treinada e iniciada nos antigos mistérios. Durante a ausência dela, os negócios de seu pai prosperam inacreditavelmente. Quando ela retorna, está alta e possui uma espécie diferente de beleza. Ela dá uma demonstração impressionante de uma segunda visão, e da assim chamada sabedoria caldeia, que ela adquiriu. Antes de seus mentores partirem, eles lhe dão um conjunto de túnicas, acrescentam certos símbolos místicos e colocam alguns pergaminhos em sua bagagem. Sem ter tido outros professores, ela é capaz de citar poetas, filósofos e oradores.
A história pode ser lida como uma espécie de apologia pagã. Eunápio, como Juliano, parece dizer que os antigos deuses não estão mortos. Eles ainda caminham pela terra e cuidam dos seus favoritos, como faziam na Idade do Ouro. Em meio a uma séria discussão filosófica, Sosípatra, agora uma respeitada filósofa e professora, tem uma experiência telepática, e isso convence a todos de que ela é onipresente, e sempre que alguma coisa acontece, ela está no lugar, como os filósofos dizem que são os deuses. Em outra parte de Vidas, né, uma obra chamada Vidas, Eunápio registra a notável carreira do filho da Sosípatra, Antonino, o anacoreta, um sacerdote, filósofo e aparentemente teurgista, que parece ter herdado seus dons psíquicos da mãe. Antonino serviu como sacerdote em um templo do Nilo e treinava candidatos para o sacerdócio. Os ritos dos deuses venerados eram secretos, como insinua Eunápio. Antonino deve ter sido um teurgista, bem como um professor, mas não abertamente. Quando dava palestras a respeito de Platão, ele evitava questões teológicas. Aí o autor aqui, o estudioso, diz, provavelmente significando teúrgicas. Eunápio usa uma frase pitoresca digna de nota. Quem propunha uma das questões mais divinas deparava-se com uma estátua. Isso querendo dizer, provavelmente, que o professor se congelava e agia como se nada houvesse dito. As pessoas precisavam tomar cuidado. A teurgia prosperara sob Juliano, mas havia uma reação na época de seus sucessores, e Máximo foi uma de suas vítimas. Um dia, Antonino teve uma visão que se realizou. Ele disse aos discípulos que logo após a sua morte, isso em 390 depois da era cristã, o templo deixaria de ser o grande santuário que era, e que o magnífico santuário de Sáraps se transformaria em algo informe e escuro, e que algo fabuloso e sem forma, ou seja, fictício e hediondo, governaria sobre as coisas mais belas da terra. Essa profecia também é registrada no diálogo hermético Asclepi. Eunápio descreve detalhadamente os meios pelos quais a previsão se concretizou. O templo de Sáraps foi demolido e o de Cânado também. As estátuas dos deuses e as oferendas votivas foram removidas. Só o vasto piso do templo de Sáraps permaneceu intacto por algum tempo, porque as lajes eram pesadas demais para serem carregadas. Os monges tomaram conta dos antigos sítios sagrados, e os ossos e caveiras de criminosos foram enterrados dentro dos santuários e lá venerados. Ossos e caveiras santuários querendo dizer os restos mortais dos mártires. E, enfim, o Serapeion foi destruído em 391 depois da era cristã. Os templos de Cânabo foram saqueados entre 390 e o ano da morte de Antonino em 412. Mais uma história do mundo neoplatônico, onde tem a teurgia, situações muito específicas. E fica ali também a questão da profecia, que alguém em algum momento disse que o cristianismo, quer dizer, estava prevendo que o cristianismo ia acabar fazendo com os tempos. Enfim, fecha aspas. Depois, o que nós temos em relação ao assunto? Se quiserem fazer algum comentário. Aqui tem mais algumas pistas sobre a questão de quando a pessoa quer muito descobrir né, a gente às vezes quer garantia de que aquela divindade tem alguma divindade zelando por si, talvez um resquício de vivências cristãs em que existe, entre aspas, né, um Deus que zela obrigatoriamente por tudo, ou que deveria fazer isso, ou quem sabe às vezes vem de uma vivência de região africanista que tem esse sistema de descobrir divindades próprias daquele indivíduo, mas também não é qualquer um que faz isso, são sacerdotes, né? É um trabalho especializado dentro dessas religiões, não é alguém que surgiu do nada e vai, tu tem cara de Artemis, vai, deve ser Artemis.
E aí chega no helenismo, tá, por quem eu começo? Justamente porque a gente não está naquele contexto de que existe divindades daquela de comunidade, né? Mas tem pelo menos o panteão, que nós conhecemos mais, são os mais populares. Há muito tempo atrás, quando eu fiz um vídeo, tem um vídeo no canal no nosso canal do YouTube, que eu falo dos deuses patronos da ortopraxia. Ele é bem rápido, 4 minutos. Eu queria editar ele só para dar uma melhoradinha, assim. A ideia geral de muitos sites, né, muitos grupos e tal, é que os deuses patronos são justamente deuses de coletividades, né, patronos de profissão, de localidades, não tanto de indivíduos. Também porque na cultura grega, pelo menos até um certo ponto, o lugar do indivíduo era medido segundo o papel que ele ocupava ali. Então, não teria valor por si mesmo. É o papel que está ocupando ali dentro daquela comunidade. É um papel como pai, é como mulher casada, é como mulher solteira, é como magistrado. E aí se aliavam, dependendo da classe que tu pertence, né? Tanto profissional quanto, enfim, outros tipos de classificações. Vinha uma série de divindades. Se fosse uma jovem solteira, automaticamente está na alçada de Ártemis. E depois, quando tu vai casar, essa moça fazia oferendas para Ártemis para liberar a moça dos seus trabalhos, né, virginais, para entrar em outro âmbito, que é o de deuses casados, deuses do casamento. São propriamente Zeus, Hera, Afrodite. Em algumas partes aparece Leto também como deus da fecundidade, já que o casamento, a ideia do casamento era principalmente a geração, né, gerar descendentes e manter propriedades. Então, esses são os nossos principais casos de patronato. E os mais particulares são esses que a gente comentou. Aparece alguns poetas, Hesíodo, mas aí a gente tem que lembrar que Hesíodo era poeta, então automaticamente ele estava na alçada das musas, na alçada de Apolo. Safo também, uma deusa poeta, uma deusa poeta, uma poetisa. E alguns estudos dizem que ela podia ter sido sacerdotisa de Hera. Então tem essas possibilidades também. E fora os poemas que ela fez para Afrodite, né? E aí nós temos uma ação desse poema, desse trabalho que ele está fazendo para aquele deus. Está fazendo um ato votivo e está gerando cáris, está alimentando um haris, né? Cáris. Então se espera, nesse modo, que a divindade possa retribuir de alguma forma. Então, nesse caso, poderíamos imaginar que a Safo podia ter Afrodite como uma patrona. E olhe lá, porque as coisas não são fixas na religião grega, né? E, enfim, o que a gente sabe de Safo são fragmentos. E assim como o que restou dela são fragmentos também. Depois nós temos outro caso famoso de possível patronato. Aristeias e Apolo, que foi citado em Heródoto. Eu estou com ele aqui, né, comigo. Deixa eu ver se é ele. Poeta Aristeu. Ele era poeta também. Então, se for o mesmo, era poeta. Sim. Então, de novo, ele já tinha um trabalho que o ligava a Apolo. E o mais interessante é que não tem termos. Às vezes, termos que eram usados para... Aliás, quando Deus era muito querido, era isso, meu querido Deus, tal. Não tem... Alguma vez ou outra, quando aparece esse termo Deus patrono, eu acho que em Ésquilo, talvez, lá na Sete contra Tebas, mas aí Deus patronos do local, da região, né? De todos, não de uma pessoa. Então, nós não temos também ocorrência de um termo para ser usado. O que a gente estava conversando esse dia nos grupos é que lá em Homero, pelo menos, Homero fala que fulano era aluno de Ares. Tem quando ele fala que é predileto de Ares, o que sugere que Ares tinha essa ação
a ação dele de acolhimento, digamos assim, não me fugiu a palavra, de patronagem não, vamos esquecer um pouco esse termo. Enfim, um movimento do divino para esse mortal, que era Menelau, aliás, um rei, um guerreiro, e outros termos que aparecem é que fulano era aluno de tal deus. Outra também que é citado pelo Walter Otto, quando fala de Ártemis, é que ela treinou todos os arqueiros ou todos os caçadores. Então a gente vê esse tipo de relação. E dentro disso, tem a relação íntima de cada pessoa, também enquanto classe, quanto uma relação íntima. Por exemplo, Hipólito é uma das figuras mitológicas mais gritantes que poderia lembrar algum patronato atual. Só que o problema mas, enfim, ele era caçador, ele cultivava uma castidade, então ele tinha várias coisas que conectavam com Ártemis, ele estava imerso no mundo de Ártemis. Então, como é que não ia ter uma reciprocidade da deusa com ele? Se a religião grega fala de reciprocidade, já é feita de reciprocidade. É uma coisa natural. O problema de Hipólito é que ele resolveu negligenciar o culto de Afrodite. E ali através da peça, né, da mitologia, aparece Afrodite furiosa com ele e se vinga dele depois. Porque no nosso mundo politeísta do helenismo a gente honra vários deuses. A gente pode ter os prediletos, mas nós honramos os deuses, porque enquanto senhores de todo o cosmos, aí usando uma visão mais bem ampla, bem radical, eles como deuses de tudo, e tudo pertence a eles, como é que tu vai simplesmente ignorar um deus, já que ele representa todo um mundo, todo um conjunto de ações, de coisas e tal? Não dá. É como se fosse um relógio faltando as horas ali. Não dá. É como se fosse um círculo completo. E os deuses juntos são esse círculo completo junto com o cosmos. Então, essa ação impiedosa de esquecer outros deuses não cabe na religião grega. E lembrando também das tradições, né, locais, que havia outras divindades. O que mais aqui? Se quiserem fazer algum comentário enquanto eu procuro o trecho. Assim, aqui ela alerta bastante, porque aparecem pessoas de outras, né, de sendas neopagãs, que acabam adotando um sistema de duoteísta, né, de um deus e uma deusa, que não cabe no helenismo. E aí, ela sempre alerta, né, aquilo que eu acabei de falar, a gente honra vários deuses, a gente vai interagir com vários deuses. E aí não pode cair também na desidaimonia, que é um medo exagerado ou apego exagerado às divindades. Então existe esse alerta. E depois o site, algumas visões de outros sites que eu captei. O site órfico, Hellenic Gods, ele deixa em aberto a possibilidade de patronato, né, não usando exatamente esse nome. É aquela coisa, deixa em aberto a relação íntima, que sim, existe, né? Não é algo antinatural dentro do helenismo. Talvez seja muito fantástica para alguém que não é helênica e que acha que é muito difícil ter um deus que tu possa te envolver, ter um relacionamento mais íntimo. Mas no helenismo é uma coisa tão natural que tu acaba te filiando com o outro. Depois, deixa eu ver. O site Hellenist, um site gringo, ele, quando alguém quer muito, muito mesmo, precisa, sente aquela necessidade, né, de achar um deus de referência, ele diz que a dica dele é que tu se comporte como se tivesse uma entrevista de emprego. Tu vai se arrumar, tu vai fazer um rito próprio e vai dizer o que tu oferece para ele, o que tu vai pensar na divindade que mais se aproxima daquilo que tu é, e aí
nas discussões modernas, a gente pode incluir a questão da personalidade, que não era tão... O que não era um elemento, um fator para ser levado em conta na antiguidade, agora a gente até pode, né? Não tem problema. Eu sou uma pessoa... trabalho com animais, é ativista em relação à proteção às mulheres, ou é feminista, etc, etc. Se encaixa, é solteira, enfim, se encaixa no mundo de Ártemis, por exemplo. Então, não teria uma dificuldade aí de, Ártemis, vamos tentar com Ártemis. O Demetrius, check. Levantou a mão. Eu vou terminar aqui e em seguida eu dou a palavra. Certinho. Depois... Qual é? Depois são dicas das mais variadas. A Elion é uma que reconhece que a pessoa, né, reconhece, tem um fascínio, uma atração por um determinado Deus, mas que no fim a gente vai ter uma relação com vários deuses. Mas ela lança um alerta também. Não podemos conhecer a vontade dos deuses. Não podemos assumir ser o amado de nenhum deles. É mais um alerta para Híbris, né? Que a gente se acha tão próxima, algumas pessoas podem se achar tão próximas de uma divindade, e geralmente também são pessoas com pouco conhecimento da religião em si, e segue muito o que a mitologia fala, e acaba confundindo as coisas e acha que os deuses são pessoas e querem uma relação próxima até demais. Depois, de resumo é isso. Então, oficialmente, nós não temos um sistema para descobrir deuses que possam ser nossos deuses principais, mas nós temos a tradição que já nos passa uma variedade de divindades. Invariavelmente, uma hora tu vai acabar vai ter um amor à primeira vista com uma divindade, pode acabar mudando no meio do caminho por vários motivos, pode se encaixar com um por causa da profissão, pode se encaixar com outro por causa da tua personalidade, que é muito parecida com a personalidade mitológica daquela divindade. Pode ser, daqui a pouco, por uma graça alcançada. Mas é isso, são tentativas, e depois são tentativas modernas. Então nós temos um sistema da antiguidade para nos basear, para achar um Deus de referência. Uma coisa que flui, é uma relação que é cultivada, um amor à primeira vista da nossa parte com os deuses. E é isso. E mais uma vez, né, para deixar bem frisar bem que o sistema de Deus Pai e Deus Mãe não cabe no helenismo. Ele fala de um sistema religioso, de uma outra cosmovisão. Então, exige que a pessoa que vai fazer essa transição para o helenismo, se ela realmente quer também vir, né, para o mundo helênico, ela vai ter que retrabalhar alguns conceitos. Não que ela tenha que abandonar alguma relação que porventura já tenha iniciado por causa do sistema de Deus Pai e Deus Mãe, longe disso. Se essa relação aparentemente está funcionando, né, não tem por que mexer nela, muito pelo contrário, só melhorar. E claro, lembrando que há uma série de deuses esperando entre aspas também, né, que estão ali para serem honrados também. Então, só um minuto. Acho que da minha parte é isto. Agora, pode falar, Jack. Aproveitando que você falou dessa situação aí, que eu estava até lembrando aqui da questão do orixá de cabeça, né? A questão da personalidade, da pessoa achar que, porque eu tenho essa personalidade, é aquela divindade que é para mim. E eu estava pensando no seguinte, numa questão que pode, tipo, explicar. As pessoas na antiguidade, elas adoravam os deuses por admiração.
exemplo, os heróis e os semideuses, homens que se tornaram deuses, eles passaram a ser isso por admiração. E quando a gente tem, né, alguém que admira um ídolo ou coisa do tipo, é como se fosse uma adoração em si. Isso acontece por quê? Por que que a gente tem admiração? Porque a gente se identifica, né? Nós nos identificamos com aquilo.